Olá galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Domo Soluções em TI. Para quem não me conhece, me chamo André Satsiak, eu sou um dos sócios da Domo Soluções e hoje eu convidei o Thiago Flack, engenheiro de sistemas da Dell MC. É um prazer para mim participar do vídeo aqui com vocês, falando com os clientes um pouquinho a respeito de solução Dell, enfim. E a minha ideia é falar um pouquinho a respeito de proteção de dados, que é um assunto que, bom, a gente vê nas tendências de tecnologia o pessoal falando um monte de coisa, hiperconvergência, que é importante, machine learning, um monte de coisa. Mas proteção de dados nunca vai deixar de ser importante, então é um assunto que vale a pena conversar um pouquinho sobre isso. Né? Sim, maravilha, parece que a Dell tem soluções novas aí, né? Tem novidades aí para nós aí esse ano, né? Então é importante, seria até interessante você comentar só alguma coisinha que a Dell trouxe, né, no mercado para poder ajudar essas empresas, né, os nossos clientes no dia a dia a se preparar melhor contra as ameaças que cada vez mais, né, estão cada vez mais. Com esse número de ransomware surgindo variantes para cima e para baixo. Ransomware, a quantidade de equipamentos, sistemas e workloads e coisas diferentes que as empresas têm, cada vez mais complexo está o dia a dia da TI, né? E tudo isso gerando dados, gerando análise em cima de dados esses que a gente não pode perder, que tem compliance. Então, normalmente a gente vê muitas soluções em clientes, soluções diferentes que são difíceis de gerenciar, porque são de fabricantes diferentes, têm interfaces diferentes, não se integram, né? Então isso tudo torna difícil a vida de quem gerencia proteção de dados ou segurança de qualquer forma. Legal. Na minha visão, proteção de dados, né, é um pouco abrangente, a gente precisa de algumas soluções que apoiem a gente de ponta a ponta. Né, que não seja só algo básico ali, que faça só aquilo, mas pensando de ponta a ponta, o que você poderia nos dizer de simplicidade, por exemplo, para o administrador que está lá do lado do cliente e precisa garantir, né, a proteção dos dados, mas com simplicidade, sem precisar se preocupar com a engenharia, saber configurar, ficar administrando, ser um engenheiro de sistema, ou ficar instalando o cliente. Tem uma solução simplificada que seja hoje tudo via web e que permita ele gerenciar de forma centralizada backups espalhados dentro da empresa? Perfeito, claro que tem. Primeiro que a Dell hoje ela é líder em vários quadrantes, a gente conhece os quadrantes, Gartner, IDC, enfim, de vários, e proteção de dados é um deles, né, líder mundial. Então, a gente tem soluções modernas, quando a gente fala modernas proteger dados de modo geral, quando a gente conversa com uma pessoa que não é engenheiro, que não é especialista nesse assunto, o que ela quer? Criar políticas em cima de alguns workloads com os quais ela trabalha, seja banco de dados, virtualização, máquinas físicas ou desktops, notebooks, e garantir que essas políticas executem de forma simples. Isso é algo bem importante, desculpa até te interromper, mas hoje eu vejo empresas que têm uma solução para fazer backup de servidor físico, uma outra solução de backup para servidores virtuais, uma outra solução para workloads na nuvem, uma outra solução para conseguir salvar no storage. Exatamente isso tem que existe, na verdade. Uma solução completa que consiga atender tudo? Exatamente. A gente se propõe a isso, porque não só o mercado, como o nosso portfólio é um portfólio amplo. Quando a gente fala amplo, a gente atende os clientes com TI de ponta a ponta, do desktop que ele usa e da rede que ele usa na borda, até o core do data center com soluções high-end de storage para tudo que é tipo de dado, qualquer tipo de solução de virtualização com hiperconvergência, enfim, né? Proteção de dados. Gerenciar tudo isso individualmente seria complexo. Então é necessário sim que a gente entregue soluções para os clientes que não só permitam gerenciamento centralizado, mas usem o que tem de melhor nas tecnologias hoje, machine learning, inteligência artificial, para prover segurança na borda, como tem as nossas soluções de segurança para endpoint, para reduzir, para evitar ataques, reduzir ameaças, trabalham com inteligência artificial.
mas também para gestão, por exemplo, de proteção de dados. E a gente pode falar assim, backup é uma das formas de se proteger dados, né? Soluções que façam análises preditivas baseadas nos dados gerados pelos jobs de backup ou nos dados gerados pelas replicações, para a gente poder, que nos tragam informação para a gente poder tomar decisão em cima, o que não acontece quando a gente tem uma solução para cada tipo de workload, que não são integradas, que não se comunicam, né? Eu preciso gerenciar os backups para a máquina física em uma interface de um fabricante, às vezes, para minhas máquinas virtuais em outra interface. Gerenciar e tomar decisão em cima disso é um pouco mais complicado se a gente não fornece uma interface que ajude, né? Que legal, então essa nova solução de proteção de dados, eu não preciso ter soluções distintas. Então, a partir do meu próprio backup que eu faço da minha infraestrutura, que eu tenho que manter, eu consigo extrair informação do que eu tenho no meu ambiente. Exatamente. Utilizando aí machine learning e saber o que é mais negócio, o que é importante para nós ou não. Exatamente. Eu não estou falando assim, de analytics e big data, eu estou falando de machine learning ao nível de o nosso software olhar para os dados gerados, os metadados ou os dados gerados pelos jobs executados de backup e te fornecerem insights e sugestões de boas práticas de configuração ou reconfiguração de um backup para tu reduzir janela. Se eu quiser jogar para a nuvem, se eu quiser jogar para a nuvem, seja o que for. Então, assim, em suma, respondendo à tua pergunta, uma única interface de backup, uma única interface de proteção de dados, tá? Seja para fazer backup em casa e gravar em casa, fazer backup em casa e gravar na nuvem, fazer backup, quando eu digo em casa, on-premise. Então, a solução, né, pensando em simplicidade, então o administrador consegue ter uma console centralizada para gerenciar, né, toda a proteção de dados de todos os workloads, desde ele sendo físico, virtual, na nuvem e on-premise. E então, de abrangência, olhando para o vetor de abrangência, eu consigo fazer, por exemplo, backup da minha estrutura e armazenar ela onde, por exemplo? Imagina o seguinte, tu tem uma única interface de proteção de dados. Eu não estou falando só de backup, estou falando de gestão das políticas de retenção, seja aonde for que tu esteja armazenando isso. Então, eu posso fazer backup num repositório que está na minha empresa e replicar esse repositório para uma nuvem. Posso fazer backup de workloads da minha empresa e mandar direto para a nuvem. Posso fazer backup das soluções que estão na nuvem e os nossos fornecedores de nuvem, enfim, por contrato, não fazem backup. Então, a gente pode colocar soluções de backup lá e fazer backup lá e deixar lá, ou a gente pode fazer backup de lá e mandar para cá. Com nuvem, a gente faz backup do jeito que o cliente quiser. Legal. E armazena onde o cliente quiser. Isso é uma dúvida que até várias empresas, né, acabam questionando para nós, que nuvem é uma solução até mais barata que usar fita, né? Fita de backup por uma série de questões, né? Primeiro, a administração da fita, o manuseio dela tem que ter certos cuidados físicos, porque é uma fita magnética, né, que pode se perder. A fita também tem um prazo, né, tem um ciclo de vida. Teoricamente, a fita era para ser de long term retention, né? Mas ela tem um ciclo de vida que talvez não é tão curto para o requisito, né, de segurança da empresa. Às vezes é uma empresa que precisa de uma retenção de 50 anos, 20, 30 anos, que numa fita não vai conseguir. E até a tecnologia evolui de lá para cá. A fita é um meio, né? Tanto que a gente trabalha com soluções de fita. No entanto, quando a gente fala em ambientes cada vez mais complexos, trabalhar com fita fica cada vez mais operacionalmente difícil para os clientes e eles vêm procurando soluções diferentes. Então, hoje nós temos cloud. O que a cloud nos permite com os object storages que tem na cloud? Vou dar exemplo de dois, o Blob da Microsoft, o S3 da Amazon, né? Eu consigo mandar blocos ou workloads, backups específicos do meu repositório de forma automatizada direto para a nuvem. Da mesma forma que eu faria com backups de longa retenção, que são aqueles backups que eu quero gravar, colocando nas fitas e guardando as fitas em algum cofre, enfim. No entanto, vamos supor que tu tenhas um backup aí que tu quer guardar por muitos anos. A fita tem um tempo de vida, como tu falou. Se eu trabalho com disco,
nuvem, seja, eu tenho flexibilidade para movimentar aquele backup de forma automatizada de uma nuvem para outra, de uma nuvem para um repositório que eu tenho em casa, né? Então eu tenho maior flexibilidade para gerir isso, principalmente de forma automatizada. Eu gerencio as políticas, eu analiso na minha única interface. Tenho uma interface para configurar as minhas políticas de retenção, as minhas políticas de proteção de dados e monitorar se isso está sendo executado do jeito que eu quero. Seja enviando para a nuvem, fazendo utilização da nuvem, quem cuida disso é o nosso software. O cliente não precisa entrar em interfaces diferentes para fazer um moving de um backup daqui para a nuvem. Legal. Então a gente falou sobre simplicidade, que é um dos vetores, abrangência. Eu consigo então replicar esse meu backup, né? Um storage para a nuvem. Para um storage não, para outro repositório. Outro repositório, né? Aí a gente entra numa outra série importante de proteção de dados, que é a flexibilidade. Nós trabalhamos com soluções que vão desde softwares de backup, que fazem tudo isso que eu estou falando, a repositórios para armazenar backup, desduplicado, que cliquem, que façam um monte de coisa, a appliances, que tem tudo, desde software a repositório. O repositório, nós trabalhamos, por exemplo, com o Data Domain, que é reconhecido pelo mercado, reconhecido pelos nossos próprios concorrentes. Os nossos concorrentes, isso é muito bacana, porque os próprios concorrentes sugerem o Data Domain como repositório de backup para os seus próprios softwares, sugerindo inclusive que a gente use que o cliente use a desduplicação do Data Domain, que é um dos nossos principais trunfos em termos de algoritmo, porque o nosso algoritmo de desduplicação é absurdamente eficiente, sugerindo que usem o Data Domain ao invés do algoritmo do software. Mas o Data Domain permite, por exemplo, olhem só, você falou em replicar para um outro storage. Vamos supor que o cliente tenha um data domain físico na matriz e na filial. Na filial tem um cluster de hiperconvergência. E ele não tem uma pessoa lá que cuida do backup. Ou então cluster de virtualização como um storage. E ele tem a backup lá, pode ser que ele tenha backup lá. Só que como é que você faria para replicar aquele backup lá com a tua empresa para que tu tenha a segurança do backup centralizado dentro da tua matriz? Hoje é complicado isso, tu ia fornecer talvez um FTP para ele subir o backup, alguma coisa nesse sentido. Isso não é automatizado, né? A gente consegue subir naquele cluster de virtualização um appliance virtual do Data Domain que usa o storage como repositório ou que usa o vSAN como repositório, o que quer que seja. Ele faz backup lá e configura que o appliance virtual do Data Domain replique os backups de lá de forma automatizada para o teu appliance da matriz. Para a matriz. E da matriz aí eu consigo gerenciar as minhas filiais, o backup, se está íntegro, né, a proteção dos dados, você consegue ter acesso através das interfaces de gerenciamento, o Data Protection da Dell, o DP Central, por exemplo, o novo Power Protect da Tamil. Você consegue ver os jobs de backup, quais funcionaram, quais não funcionaram. Você consegue numa única tela que você pode inclusive colocar um dashboard bonito, é um dashboard simples e intuitivo, assim, que você consegue colocar numa tela no teu TI e ter um NOC. Se eu botar uma televisão lá, eu consigo deixar lá. Ter um NOC, é uma tela HTML5, aí tu vai ter lá as informações. Quais backups funcionaram com sucesso, quais não funcionaram, se deu erro, se não deu, e consegue acompanhar o backup. E de qualquer lugar, né? Porque é uma interface web, né? HTML, não precisa instalar um client, e até no celular eu consigo acompanhar. Tu consegue acessar sim, com certeza. Consegue acessar e gerenciar o backup de qualquer lugar. E outra, é uma única interface, seja para gerenciar backup de máquina física, máquina virtual, de endpoints, quando eu falo endpoints, notebooks, desktops, para a nuvem, da nuvem, na nuvem, é uma única interface de gestão de dados. Esse, quando a gente fala de simplificação, a gente falou um pouquinho antes sobre isso, integrar para o cliente uma única interface onde ele possa criar não só backup, mas
políticas de proteção de dados, de forma mais abrangente, que fazem mais coisas. O backup é uma coisa, replicação dos dados é outra, né? Proteção contínua de dados dentro do próprio cluster é outra. Tudo isso é proteção de dados. Né? Falando nisso, a Dell tem uma solução, né, que é o DP Central, onde eu consigo também utilizar ele como um DR. Sim, então, imagina o seguinte cenário. O cliente pode ter um data domain dentro da matriz e um data domain na filial, replicar esses data domains, e caso a matriz inteira parar, ele subir uma máquina virtual dentro de um appliance desses, né? Mas do repositório data domain desses. Ou o nosso appliance de entrada, o Data Protection 4400, o DP4400, ele vem com o repositório ali, ele é um hardware que tem discos, só dois usos, né? Ele vem com todos os softwares para o cliente proteger os dados dentro dele, e ele vem com disco NVMe. Bom, mas por que NVMe? Justamente por Instant Access. Imagina o seguinte, o cliente monta um site principal da estrutura. O cliente coloca o DP4400 num site secundário dele. Ele usa o DP4400 para fazer backup do site principal, mas grava no site secundário. E ele cria em cima do DP uma camada de servidores, que são os servidores que vão processar as máquinas virtuais em caso de parada do site principal, a partir dos dados que estão no DP. Só que para entregar performance para essas máquinas, a gente usa um NVMe dentro do appliance. Então, a gente consegue entregar um primeiro DR para o cliente, claro, gerenciado isso. A gente tem que fazer uma análise, ver quais são as máquinas, qual é o nível do DR que o cliente vai precisar. Mas a gente consegue entregar esse tipo de solução. E, muito importante, imaginem o seguinte cenário. Eu tenho um DP4400, começa com 8 TB bruto, dentro do appliance de 2 usos ele vai até 96, e se você quiser mais de 96 TB bruto, você utiliza um Object Storage da nuvem, né, Cloud, enfim, Blob, S3, ou até Object Storages físicos compatíveis, para chegar até 192 TB bruto. Só que a nossa desduplicação é o segredo. Como é que a gente consegue armazenar tanto backup em 2 usos? Porque, em média, o que a gente vê nos clientes em termos de desduplicação não é de 5 para 1 no backup, é de 30, 50 para 1. Isso quer dizer o quê? Que com 1 tera eu consigo armazenar de 30 a 50 terabytes de dados de backup por causa da desduplicação que a gente faz. Então, os 20 ou os 8 teras iniciais viraram centenas de terabytes. Com 8 teras iniciais eu consigo armazenar perto de 400 terabytes, quase meio peta de dados aí, fazendo uma conta bem... num appliance pequeno. E se eu chegar a 96 tera, que é o licenciamento integral do appliance de 2 usos, seria 96 vezes 50? Coisa. Passa de 1 petabyte, passa longe. Petabytes. Então, assim, num appliance de 2 usos. Então, a gente consegue guardar tudo num appliance pequeno. O cliente vai ter um custo pequeno para gerenciar aquele hardware, custo de energia e tal. E todos os dados deles estão protegidos ali e podem ser replicados para qualquer lugar, seja uma nuvem, enfim. Todos os softwares são simplificados, a gente tem uma única interface de gerenciamento para esses appliances, tanto para gerenciar o appliance em si, o ciclo de vida do appliance, quanto tempo ele tem ainda de vida. O software de gestão do appliance, ele faz, como eu falei, análises preditivas para te dizer em quanto tempo, qual que é a previsão de tempo aí que o meu appliance tende a chegar no limite dele para eu ter que fazer um upgrade de licença ou de espaço. Então, a gente está falando de soluções modernas e simples, né, para fazer proteção. Pô, que legal. Então, pelo que eu entendi, a gente, com um appliance só, de 2 usos, a gente consegue resolver uma série de desafios, sendo eles, né, multifilial, a gestão da proteção dos dados, tanto na matriz quanto na filial. Exato.
tendo ou não tendo um profissional lá dedicado para isso, a matriz consegue ter essa gestão. Além de garantir a proteção dos dados lá na filial, ele consegue replicar os dados de lá para a matriz, ou de lá para a nuvem, né? Ou para um outro local, um outro repositório. Pode ser um outro appliance físico, ou pode ser até um outro appliance virtual, né? Consigo também proporcionar UDR, né, de alguns workloads, de algumas VMs críticas estratégicas. Inclusive com integração com o VMware. Tá? Com o VMware. Esse é um outro detalhe importante, né? Do meu DR, do meu Instance Access, meu servidor virtual ligado a partir do meu appliance de backup, eu consigo depois só fazer o remote, não preciso me preocupar com divergência de informação. Exatamente. A política do DR você consegue gerenciar com o VMware. Seu site parou, né? Você consegue subir através do VMware as máquinas lá direto no data domain. Isso gerenciado a nível de Realize, SRM, enfim. Então assim, proteção de dados, para deixar bem claro, não é só backup, né? Quando a gente fala em proteção de dados, a primeira coisa que a gente pergunta para os clientes é, em suma, tecnicamente RPO, RTO, né? Quanto de dado a tua empresa pode perdeu, sem que ela tenha muitos prejuízos financeiros e consiga sobreviver. Quem normalmente vai dar essa informação para a gente é o VP de finanças da empresa, né? Qual é o valor dos dados, enfim. Tem empresas que conseguem se manter com uma perda maior, porque conseguem colocar notas fiscais de volta ali, mas tem empresas que não, como bancos, por exemplo. E é o RTO, né? Em quanto tempo, caso tu tenha uma perda de dados, tu tem que restabelecê-los para que você possa voltar à operação normalmente. Então, tudo isso impacta em soluções, níveis de soluções, preço das soluções, enfim. Quanto mais próximo de zero o RPO, que o cliente quer proporcionar ao ambiente dele, enfim, normalmente as soluções são mais caras. No entanto, a gente tem soluções que entregam RPO e RTO zero a nível de storage, com replicação síncrona e transparência na movimentação de workload de um site para o outro, HA, de fato, em storages de entrada, em SC Series, por exemplo, né? Ou seja, baratos, né? O custo-benefício extremamente alto, e nas nossas soluções de proteção de dados, nas licenças mais baratas que a gente tem, que são licenças extremamente competitivas com as licenças dos nossos concorrentes, a gente entrega um recurso chamado Recovery Point for VM. Em suma, ela funciona da seguinte forma. Imagine que você que trabalha com VMware possa entrar no vCenter e na abinha Recovery Point for VM, selecionar as máquinas virtuais que você quer proteger com Recovery Point for VM, o período pelo qual você quer que essa proteção aconteça. E caso alguém deletar, por exemplo, uma table space no banco de dados, ou alguém deletar um arquivo do sistema que está lá, enfim, você possa ir lá no vCenter, Recovery Point for VM, e voltar o status da máquina a nível de segundo para o segundo anterior à deleção. Isso normalmente não acontece, porque a maioria o nome disso é Continuous Data Protection. Isso não é backup. Eu estou criando uma carga de journaling, de recursos dentro do próprio storage ou dentro do próprio cluster, de modo que quem esteja gerenciando consiga fazer rollbacks. Assim como funciona um snapshot no storage. O backup, a gente faz um backup às 10 horas da noite de um dia, às 10 horas da noite do outro dia. Se alguém deleta um dado ao meio-dia e eu não tenho snapshot, nada, eu tenho que voltar ao último backup. Eu perco 14 horas por essa conta. 12 horas mais 2, 14 horas. O que é que eu faço para diminuir isso? Um snapshot. Configuro no storage, que não é backup. Snapshot acontece dentro do storage. Né? Um snapshot a cada 6 horas. Ele vai manter congelados aqueles dados, vai manter metadados daqueles dados para que eu possa retornar
daquele momento onde o snapshot foi gerado. Então, se eu tenho um snapshot às 6 horas e apagar ao meio-dia, eu consigo voltar o snapshot de storage ao status do dado das 6 horas da manhã. Certo? Isso é o suficiente em termos de RPO, perder 6 horas de dados? Não sempre, né? Não sempre. Então, assim, para muitos clientes, de forma nenhuma. Com o Recovery Point, assim como o snapshot é uma foto do dado congelada, o Recovery Point faz um filme dos dados da máquina virtual. Então eu consigo voltar no tempo a nível de segundo lá e voltar a máquina virtual no point in time, que a gente chama definido, e isso pelo próprio vCenter. Então se a minha estrutura, se as minhas máquinas virtuais pegarem ransomware, eu consigo voltar um segundo antes de ter... Consegue voltar para um segundo sem antes. ter que ficar restaurando todo o backup do dia anterior, volta ali na hora rapidinho. É exatamente isso que acontece. Se alguém deletou um dado da tua máquina virtual, ou se a tua máquina virtual corrompeu às 12 horas, você pode voltar à situação da... Claro que um segundo talvez não seja suficiente para você subir a máquina, analisar, depois corromper de novo. Você volta a nível de segundos, pode voltar às 11h58 lá e restabelecer a máquina naquele momento. Se o cara deletou a table space, não tinha backup, não conseguiu recuperar a nível de banco de dados aquele dado e o backup era muito distante, você pela máquina virtual restabelece o dado no momento antes da deleção e toca o baile. Que legal. Isso é proteção de dados, isso não é backup, isso é proteção contínua sendo feita no repositório, ou seja, no cluster de virtualização, né? Com o Recovery Point ou com proteção contínua, com replicação de storage, HA ou VMware vSAN Structured Cluster e backup integrado com a cloud, replicado com repositórios que se integrem, a gente consegue compor para o cliente uma solução de proteção de dados que atendam aquilo que a gente foi procurar lá no início quando a gente falou com ele. Qual que é o teu RPO e qual que é o teu RTO? Recovery Point Objective é quanto de dados você precisa ou você pode perder de modo que você consiga se sustentar, né? Cada cliente tem uma situação distinta e a gente tem solução para todos eles. Se a gente chega em RPO e RTO zero, porque a gente consegue atender todos eles, né? E qual que é o RTO, que é o Recovery Time Objective, que em quanto tempo tu precisa restabelecer aquilo. Quanto menor o tempo, maior é o nível de HA que a gente vai ter que entregar para a solução, de modo que a solução tenha, por exemplo, a possibilidade de forma transparente, deixar de entregar a virtualização de uma máquina virtual em um site e entregar no outro site sem parada para as outras aplicações de forma orquestrada pelo VMware. Isso é HA. Ou fazer o moving de um workload que estava sendo executado sobre um storage do outro site sem parada para os servidores. Isso é HA. Né? Então a gente tem solução para tudo isso. Então basicamente a Dell tem uma solução por completo mesmo, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Desde o início, né? A gente falando de backup de workloads até replicação, proteção contínua dos dados e recuperação a nível de segundos, né, de workloads que... Quando a gente fala de proteção de dados para os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes pensa em backup. Não estão errados, porque backup é proteção de dados. Só que quando a gente analisa, de modo geral, a empresa e os desafios de proteção de dados que os clientes têm, a gente acaba vendo que, de ponta a ponta, a gente consegue prover soluções que muitos dos nossos concorrentes não conseguem, integradas, inclusive. Que top! Deixa eu te pedir um favor, você consegue mostrar só um pouquinho, um overview bem rapidinho da telinha, dashboard, dessas novidades pra gente? Claro! Esse ano, no Dell Technologies World, que aconteceu final de abril, início de maio, a gente passou por um rebranding aí das nossas soluções da nossa suite de software de proteção de dados propriamente dita. E a gente tem aqui na tela, né, uma interface simples de gestão de dados. Essa daqui foi a interface que eu falei que o cliente pode ter no seu NOC, na sua TV, para gerenciar os jobs. Ó, aqui eu configurei alguns jobs de backup. Que legal. Né? Essa daqui é a capacidade de backup que eu
que eu consigo suportar aqui com esse ativo. E aí aqui eu consigo configurar tudo, ó, desde o repositório que eu estou usando, e aqui eu vou mostrar que eu estou usando um Data Domain virtual, né, um Data Domain Virtual Edition. E aqui eu tenho as minhas políticas de proteção. Eu clico em Protection, 79 Protection Policies, e aqui eu crio políticas. Eu já tenho configurado política de proteção de backup de máquina virtual. Eu vou configurar, por exemplo, de forma simples aqui, uma de banco de dados, né? O que é uma política de proteção aqui? DB. Eu venho aqui e configuro o período de retenção que eu quero que tenha os meus backups. Por exemplo, a máquina aqui que eu vou proteger, né? Configuro aqui os meus jobs, né? Por quantos dias eu quero manter, por exemplo, eu quero ter backups diários. Claro, aí a gente tem que entrar um pouco no conceito do próprio software, porque aqui a gente trabalha com backups full. Todo dia acontece um backup full. Devido à deduplicação que a gente consegue fazer com que todos os dias o cliente tenha um backup full. Por quê? Porque nunca o mesmo dado vai ser enviado 2 vezes para o repositório. Então, de fato, todos os backups são gerenciados como se eu tivesse um backup full todo dia, mas o repositório só recebe aquilo que foi diferencial a nível de bloco de um dia para o outro. Então, eu consigo performance porque eu reduzo de forma absurda a janela de backup dos clientes, né? Então, o software ele envia para o repositório só aquilo que foi realmente diferente, e aqui eu gerencio o backup de forma simples. Ó, eu quero manter no meu repositório os backups diários dos meus últimos 28 dias. Configurei aqui. Se eu quiser backups mensais, eu configuro de novo. E aqui é simples de configurar, né? Intuitivo, e a gente consegue, por exemplo, gerenciar as políticas e analisar os jobs que foram executados. Que legal, aqui, tá rodando. nesse momento aqui eu tenho 4 jobs de backup sendo executados, né? Tem alguns que já foram executados aqui. Consigo gerenciar os jobs que foram executados. Aqui no dashboard eu consigo ver um resumo de todo o meu, não só do storage em si, né? Quantos % de consumo aqui eu tenho, mas em termos de job, quantos foram executados com sucesso, quantos estão na fila, quantos estão executando. Consigo receber e analisar os meus alertas caso eu tiver alguma falha aqui. Enfim, a interface ela está aqui para ser simples mesmo. Pela mesma interface eu gerencio os jobs e os backups para máquinas físicas, virtuais, com utilização para nuvem, enviando backups para a nuvem ou não, mas tudo através de uma única interface. A gente considera isso importante para entregar uma solução simples de usar, né? Para atender aquele nosso objetivo, aquele nosso requisito de simplicidade nas soluções. Não adianta nada a gente entregar uma solução que faça de ponta a ponta a proteção de dados, mas que seja difícil de usar ou de gerenciar, né? Para os clientes que hoje estão com cada vez mais tecnologias, interfaces, softwares e plataformas para cuidar, a gente busca desenvolver soluções que sejam cada vez mais simples, justamente para ajudar ele. Que legal, então hoje a gente viu uma solução nova que a Dell lançou de proteção de dados para workloads dentro das empresas, que consegue proteger de fim a fim. Né? Isso, a gente consegue. Para workloads é justamente porque, quando você fala de workloads é importante, a gente faz os sizings dos backups da proteção baseado em workloads distintos, né? A gente não considera que esteja errado, mas é menos eficiente a gente fazer sizing de backup baseado... Tem 50 tera de backup. Ok, 50 tera de backup. Eu posso vender um storage de 50 tera para você armazenar backup,
Ou eu posso calcular certinho desses 50 tera, quantos são de máquinas virtuais, quantos são de Oracle, de banco de dados, quantos são de file system, fazer um cálculo baseado na desduplicação que eu teria nesses cenários e em quanto tempo de retenção você quer ter desses backups, para que eu possa determinar quanto de desduplicação eu vou ter e quanto de repositório físico real eu vou ter que te entregar. Muito provavelmente não vão ser 50 tera, vão ser muito menos espaço. A gente vai acabar entregando muito menos espaço físico para que você possa armazenar muito mais backup. Por isso que é importante quando a gente vai fazer um size, né, de um ambiente de um cliente, levantar todos esses dados para que a gente consiga entregar uma solução fiel e melhor forma possível, com que ele tenha, né, o melhor de capacidade, performance e solução. Exatamente. Isso é importante. A gente nunca superdimensiona e a gente nunca subdimensiona uma solução. Nós temos ferramentas de assessment, consultoria prévia, para fazer análise de ambiente de cliente, seja para proteção de dados, seja para storage, seja para ajudar o cliente a encontrar gargalos no ambiente dele, servidores, enfim. Para que a gente possa usar essas informações e fazer um design de uma solução que seja correta em termos de custo-benefício, né? Que não seja superdimensionada e faça o cliente pagar muito mais do que ele precisa, e nem subdimensionada e faça ele comprar uma solução ineficiente que não vai atender ele amanhã. Então, a nossa proposta é sempre fazer a melhor análise prévia, o melhor sizing possível, para entregar para o cliente o melhor em termos de tecnologia, com tudo isso que a gente falou, simplicidade e tal, mas que atenda ele não só hoje, mas no médio e longo prazo. Show de bola! Então hoje nós vimos então uma nova solução da Dell, um overview, né, sobre o que seria essa proteção, né, como um todo de dados. Vai ter bastante novidade. Vai ter bastante novidade. Tem novidades por vir, tem coisas que a gente não está falando aqui ainda, tem novidades em termos de appliances, de proteção de dados, então procurem a gente, procurem a Domo aqui para conversar com vocês a respeito de proteção de dados também, né? E a gente vai ter o maior prazer de conversar com todos vocês, explicar as nossas soluções e principalmente entender os desafios que vocês têm em termos de proteção de dados e ajudar vocês a escolher, fazer a melhor escolha. Show de bola, quero agradecer então ao Thiago pela participação especial aí com a gente. E se você quer ficar ligado com as dicas, né, com os novos vídeos, a gente vai postar novidades, como utilizar ou novos overviews das novas soluções da Dell. Se inscreva no nosso canal para quem ainda não é inscrito e clique no sininho para receber a notificação. Eu adoro essas coisas. Se inscreva no canal, clique no sininho e dê o seu joinha. Tu esqueceu do joinha? O joinha. Aí ajude o nosso canal. O gostinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.